Sem dúvidas, a Starlight Glimmer foi uma das vilãs mais perigosas de MLP, porque se ela quisesse, ela poderia ter destruído o Equestria, e My Little Pony teria acabado ali na 5ª temporada mesmo. E Equestria só não foi destruída porque simplesmente a Starlight se redimiu apenas por causa de um discurso da Twilight. Nem com a própria magia a Twilight conseguiu derrotar a Starlight, mas apenas com uma conversa ela simplesmente decidiu se tornar boazinha. Uma personagem que tinha uma personalidade perfeita pra ser uma vilã se tornou boa por causa de uma conversa. Isso realmente foi algo chocante. Oi, Pinkies! Eu sou a Mari e sejam bem-vindos ao meu canal. Uma das coisas que me chateia bastante em My Little Pony foi o fato da Starlight ter se tornado boazinha rápido demais. Porque eu tenho que admitir que ela tinha muito potencial pra ser uma vilã. Mas simplesmente do nada ela mudou completamente a mentalidade dela por causa da Twilight. Às vezes isso não faz nem sentido. Mas agora uma pergunta que ficou na minha mente por muito tempo. O que exatamente aconteceu no passado da Starlight pra ela se tornar uma vilã? É normal ver personagens vilões aparentando ter algum motivo para fazer o que fazem e eles terem se tornado o que eles são, mesmo que esses motivos sejam mais bobos possíveis. E claro, a Starlight obviamente tinha um motivo, e esse motivo nada mais era o seu próprio melhor amigo de infância. Na sua infância, a Starlight era muito melhor amiga de um pônei chamado Sunburst. Aparentemente era o único amigo que ela tinha, e como melhores amigos eles faziam de tudo juntos, até que o Sunburst conseguiu a sua Cutie Mark e por causa disso ele foi levado para a escola de magia, deixando basicamente a Starlight para trás. Ela, como criança, se sentiu muito abandonada e triste, pois seu único melhor amigo tinha abandonado e deixado ela sozinha, o que fez ela ter umas ideias meio malucas de se ter, fazendo ela mesma criar uma vila, onde nessa vila habitava todos os pôneis sem Cutie Mark. No caso, eles não estavam sem Cutie Mark, eles só estavam com a Cutie Mark iguais, que era basicamente um símbolo de igualdade. E era a própria Starlight que tirava as Cutie Mark dos pôneis e substituía todas elas por esse símbolo de igual. E para fazer isso, ela usava um bastão da igualdade. E detalhe, ela também aparentava estar sem sua Cutie Mark, com aquela Cutie Mark igual de todos os outros pôneis com aquele símbolo de igualdade. As Mini Six descobriram tudo isso que estava acontecendo, descobriram o local também por causa do mapa das Cutie Marks, que era basicamente um mapa onde ele avisava a elas qualquer problema de amizade que estava acontecendo. E ele também chamava as Mini Six que mais tinham habilidades para resolver esse problema específico. E no caso desse problema, foram todas. Quando as Mini Six chegaram lá, a Starlight faz todo um discurso de como eram as coisas naquela vila, e que todos eram basicamente iguais. E que quando ela foi questionada o porquê ela estava fazendo isso, o argumento que ela usou foi dizer que pra ela, as Cutie Marks causavam muitas brigas entre os pôneis, e era muito melhor todos eles serem iguais para evitar rivalidades desnecessárias. Ela basicamente pegou algo que ela acreditava, algo da crença dela, e agiu como se isso fosse uma verdade absoluta. As Mini Six obviamente perceberam que tinha algo de errado, mesmo algumas ali não captando muito bem, elas não conseguiam entender o que realmente estava acontecendo. Parecia muito certo, mas ao mesmo tempo parecia muito errado. Elas sabiam que elas precisavam fazer alguma coisa. Em uma parte desse episódio, a Starlight convida as Mini Six pra ela mostrar onde ela guardava as Cutie Marks dos moradores daquela vila. Porque ela basicamente pegava as Cutie Marks de todos os pôneis e guardava em um lugar específico. Então ela meio que queria mostrar pras Mini Six pra meio que elas darem um voto de confiança pra Starlight. As Mini Six desconfiadas, elas claramente estão com o pé atrás com a Starlight, mas mesmo assim elas vão. Chegando lá, elas descobrem que foi tudo uma armadilha da Starlight, que ela levou as Mini Six pra aquele lugar só pra conseguir tirar as Cutie Mark delas também. E a Starlight consegue, ela usa aquele bastão da igualdade pra tirar todas as Cutie Mark das meninas, e elas conseguem, e aí agora as meninas estão com aquele símbolo de igualdade também. Todo esse caos estava acontecendo e a Starlight ainda tem a brilhante ideia de colocar todas as Mini Six dentro de uma casinha, que era basicamente uma prisão, e lá nessa casinha tinha um alto-falante, que basicamente nesse alto-falante saía a vozinha da Starlight fazendo todo um discurso sobre a igualdade. E é aí que eu sinto muita pena das Mini Six. Mas óbvio que as Mini Six não iam deixar barato, elas iriam fazer alguma coisa. Então elas bolaram um plano. Basicamente o plano era da Fluttershy fingir que tinha interesse em morar na vila, que a Fluttershy concordava com todas aquelas coisas que a Starlight estava falando, e que ela queria seguir essa vida de ser igual a todo mundo. E por causa disso a Fluttershy foi a única que conseguiu escapar daquela casinha pequenininha. Como a Fluttershy conseguiu
conseguiu escapar, ela descobriu que, na verdade, a Starlight era uma grande mentirosa. Na verdade, a Starlight nunca tinha tirado seu cutie mark e ela usava apenas maquiagem, para assim, então, esconder a sua cutie mark e usar aquele símbolo de igualdade. Então, a Fluttershy contou tudo isso para as Mini Six e elas bolaram mais um plano. No dia seguinte, a Fluttershy pega um balde de água e taca na Starlight, e assim revela todo o segredo da Starlight, de que, na verdade, ela era uma grande mentirosa e que ela tava mentindo pra todo mundo e que nem ela mesma tinha tirado sua própria cutie mark. Depois ela ainda tenta se justificar, falando que ela precisava da cutie mark dela pra conseguir pegar as cutie mark dos pôneis, só que todos os pôneis ficam nem aí pra isso e ficam com raiva dela, com razão. Enfim, o episódio basicamente acaba com a Starlight fugindo. As Mini Six até tentam ir atrás dela, só que, não tem jeito. Ela simplesmente fugiu, saiu daquela vila e nunca mais teve notícia da Starlight. Até que chega o grande episódio da Starlight, onde ela basicamente bolou um plano bem feito, usando um pergaminho pra voltar no tempo e impedir o arco-íris supersônico da Rainbow Dash. E pra quem não sabe, o arco-íris supersônico da Rainbow Dash fez com que cada Mini-Six conseguisse sua cutie mark, fazendo então elas se conhecerem. Então meio que basicamente elas só se tornaram amigas por causa da Rainbow Dash. Já vimos aqui que a Rainbow Dash é super importante pra série. Só que a Starlight teve uma ideia muito inteligente. Eu acho que foi uma das ideias mais inteligentes que um vilão de My Little Pony já teve. Porque ela simplesmente pegou um pergaminho, voltou no tempo e tentou impedir a Rainbow Dash de fazer seu arco-íris supersônico, com a intenção de basicamente acabar com a Equestria. Eu acho que a querida só não se tocou que se ela acabasse com a Equestria, ela também não teria pra onde ir. Então meio que não fez sentido, minha amiga. Você quis acabar com a Equestria, sendo que você mesma também iria acabar, sabe? Eu acho que ela não pensou por esse lado. Mas basicamente ela queria fazer tudo isso por vingança. A Twilight obviamente tenta impedir. Ela volta no tempo várias vezes pra tentar impedir a Starlight dela impedir o arco-íris supersônico da Rainbow Dash. Então acontece muita coisa. A Twilight volta no tempo tantas vezes que nessas voltas no tempo ela consegue ver um final diferente pra Equestria. Ela literalmente vaga por várias realidades. Nessas realidades sempre acontece algo muito desastroso com a Equestria. Até que a Twilight leva a Starlight para um futuro diferente de Equestria. Ela leva ela para outra realidade. E nessa realidade de Equestria, nesse futuro de Equestria, Equestria está totalmente destruída. A gente não sabe qual vilão teve a capacidade de fazer isso, mas Equestria estava literalmente destruída, não tinha uma casa lá. Mas a Twilight levou a Starlight para aquela realidade para ela mostrar para a Starlight que o que ela estava fazendo não era certo e que na verdade era bem burro da parte dela. Só que a Starlight não quis nem saber. Então ela faz todo aquele negócio para tentar voltar no tempo de novo. Só que ao invés de ela voltar naquele tempo onde a Rainbow Dash faz seu arco-íris sônico, ela volta no próprio passado dela, na infância dela. Então ela diz para a Twilight que na infância dela as coisas não eram tão fáceis, que ela se sentia abandonada pelo próprio melhor amigo dela, e único, porque ele tinha conseguido a cutie mark dele, ele tinha basicamente esquecido dela. Então ela se sentia muito vulnerável, ela se sentia muito sozinha, e por causa disso que ela via que as cutie marks eram inúteis na vida dos pôneis, que ela não via utilidade, ela tinha um trauma muito grande em relação a cutie mark. A Twilight tentou aconselhá-la, tentou dizer pra ela que tava tudo bem e que ela podia fazer novas amizades e que ela não precisava se prender a alguém do passado dela, mas ela não quis saber. Ela voltou pra aquele tempo onde a Rainbow Dash iria fazer seu arco-íris sônico e ela tenta impedir mais uma vez. Só que a Twilight, exausta, ela viu que não adiantava magia, ela teve que apelar o quê? Pra conversa. Ela venceu a Starlight com uma conversa. Então a Twilight fez todo um discursinho sobre a amizade e a Starlight simplesmente aceitou. Ela se redimiu lá na hora e simplesmente desistiu de fazer tudo que ela tava fazendo. Simplesmente isso não entra na minha cabeça. O que foi isso? Há 5 minutos atrás ela tava literalmente destruindo Equestria. Agora ela tá acreditando que a amizade é mágica? Olha, tem muita coisa que eu posso falar da Starlight Glimmer aqui, mas eu acho que o foco principal é sobre essa queda da Starlight. Muitas pessoas falam que é queda, outras pessoas falam que, sei lá, ela só se redimiu e ela ficou do bem e não foi uma queda, foi até milagroso, fez até bem pra série. Mas enfim, de qualquer forma, eu gosto muito da Starlight. Eu gosto dela, da personalidade dela como boazinha, foi até legal. Só que ela como vilã, nem se compara. Comentem a opinião de vocês aqui embaixo nos comentários sobre esse assunto que eu quero muito saber. Eu leio todos os comentários e respondo assim que eu posso. Não esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever aqui embaixo no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Mas é isso, até a próxima! It's a game, I'm not gonna play, but maybe you should do whatever you need to erase me.